Olá, pessoal. Meu nome é Tim e eu tenho 17 anos. Milagres inacreditáveis acontecem em algum ponto da nossa vida. Algo tão incrível, a ponto de eu não saber como reagir, aconteceu na minha vida também. Você quer saber o que foi? Então inscreva-se no canal e escute a história mais triste da minha vida. Desde que me conheço por gente, nunca fui muito bonito ou inteligente. Muitas pessoas me diziam que eu era comum e burro. Eu não discutia com elas porque elas estavam certas. Obviamente, eu não era popular com as meninas. É por isso que eu passava todo o meu tempo livre jogando jogos no computador ou saindo com o meu melhor amigo, o Martin. Ele era exatamente como eu, um verdadeiro perdedor. E é por isso que nos tornamos amigos e íamos a todos os tipos de festas à procura de meninas que quisessem nossa companhia. Mas nunca demos sorte e sempre voltávamos para casa sozinhos. Isso me deixava muito triste, porque eu queria ter uma namorada como todos os meus colegas de classe tinham. E eu estava me sentindo tão desesperado que decidi até dar em cima da Chelsea, a garota mais feia da nossa escola, com quem ninguém queria ir ao baile. Só que quando eu a convidei para ser meu par no baile, ela fez uma careta e disse que encontraria alguém melhor. Isso foi tão doloroso. Eu tinha sido rejeitado pela garota mais feia da escola. Aparentemente, eu não valia nada. Eu estava tão de mau humor que liguei para o Martin e sugeri que fôssemos a um clube à noite para relaxar um pouco. Claro, ele concordou. E assim fomos parar em uma festa. O Martin estava tentando flertar com algumas garotas na pista de dança, e eu estava sentado em um canto, me sentindo triste com o que tinha acontecido na escola naquele dia. Será que eu ficaria sozinho para sempre? Eu devo ter falado isso em voz alta, porque de repente ouvi alguém responder: "Talvez você ainda não tenha conhecido a pessoa certa." Eu olhei para cima e vi uma garota incrivelmente linda na minha frente. No começo, até pensei que ela havia cometido um erro e estivesse falando com outra pessoa, mas ela estava claramente olhando para mim. Eu não sabia o que dizer a ela, porque garotas tão lindas assim nunca haviam sequer tentado conversar comigo antes. Mas então eu criei coragem e começamos a conversar. O nome da garota era Vanessa, e ela aparentemente estava entediada naquele clube. Decidi animá-la e comecei a contar a ela sobre meus jogos de computador favoritos. Surpreendentemente, a Vanessa também gostava de jogos de tiro online, e nós até havíamos jogado uma partida juntos. Eu não podia acreditar que uma garota tão bonita tivesse algo em comum comigo. Passamos a noite inteira conversando, mas então ela disse que tinha que ir. Agradeci a ela por me fazer uma ótima companhia e disse que gostei de conversar com ela. A Vanessa sorriu e anotou seu número de telefone em um guardanapo. "Você é legal. Aqui, me ligue qualquer dia desses", disse ela, me entregando o papel. Eu estava no céu. Só para você saber, essa foi a primeira vez que uma garota tão linda havia me dado seu número de telefone. Uma garota como a Vanessa, então, nem em sonho. Nunca, em 1 milhão de anos, eu pensei que algo assim aconteceria comigo. Quando ela saiu, o Martin correu até mim e perguntou sobre o que eu estava conversando com uma garota tão bonita. Eu respondi que tínhamos acabado de bater um papo e ela me deixou seu número de telefone. Meu amigo não acreditou em mim e disse que eu estava inventando. No entanto, quando mostrei a ele o guardanapo com o número da Vanessa, o Martin pareceu surpreso. "Isso não pode estar acontecendo. Garotas nunca prestam atenção em caras como nós." Ele disse que a Vanessa provavelmente havia cometido um erro e se arrependeria de ter me dado o número dela. Claro, eu podia ligar para ela, mas ela provavelmente não atenderia o telefone. Talvez o Martin estivesse certo. Ainda assim, no dia seguinte, eu realmente queria ouvir a voz daquela garota. Segurei o guardanapo com o número dela e não ousei discar aqueles números. Mas então pensei que ela provavelmente havia se arrependido de ter me dado seu número e simplesmente não atenderia o telefone. Liguei para ela e, de repente, ouvi a voz da Vanessa. Ela não apenas se lembrava de mim perfeitamente, como também estava muito feliz por eu ter ligado. Passamos umas 2 horas conversando. Foi simplesmente inacreditável. No final da nossa conversa, ela me perguntou: "Tim, quer me levar para sair?" Fiquei sem palavras. Ela estava me convidando para um encontro? Parecia bom demais para ser verdade, mas me apressei em dizer que sim. Fiquei em êxtase após a nossa conversa. E é claro, corri para contar tudo o que havia acontecido para o Martin. Ele me ouviu e ficou pensativo. "Olha, Tim, claramente há algo estranho acontecendo aqui. Ela deve ter algum tipo de segredo." O Martin pensou por muito tempo e finalmente disse que teve uma ideia. A Vanessa provavelmente era pobre e estava procurando um namorado rico. É por isso que ela estava falando comigo, pelo dinheiro. Fiquei surpreso ao ouvir isso e disse que eu ainda morava com os meus pais, que só me davam uma pequena mesada. Mas o Martin estava convencido de que era nisso que a Vanessa estava interessada. Bem, eu decidi ver com os meus próprios olhos.
Alguns dias depois eu levei a Vanessa para o encontro. Eu estava esperando por ela perto de um parque, quando de repente um carro lindo parou perto de mim. A Vanessa olhou pela janela e disse alegremente: "Ei, Tim, você precisa de uma carona?" Uau, aquele era o carro dela? Entrei no carro e dirigimos até um restaurante. Já no restaurante conversamos muito mais uma vez. E ela disse que trabalhava no ramo da moda, então não precisava de dinheiro. Ela tinha seu próprio apartamento, seu próprio carro e podia comprar quase tudo o que quisesse. Depois disso, ela pagou toda a conta e passamos algum tempo dirigindo pela cidade em seu carro. Isso me fez pensar. A Vanessa era um verdadeiro mistério para mim. Ela era incrivelmente bonita e bem-sucedida. Por que ela iria querer alguém como eu? Um perdedor comum e pobre. Continuei quebrando a cabeça, mas não consegui pensar em uma resposta. No final da noite, a Vanessa sugeriu que nos encontrássemos novamente. Claro, eu concordei. E então ela me beijou. Pela primeira vez na minha vida, uma garota estava me beijando. E era a garota. No entanto, a alegria de saber que agora eu tinha uma namorada linda desapareceu assim que me olhei no espelho. O que a Vanessa estava pensando quando quis namorar um perdedor assim? O que havia de errado com ela? Eu tinha que descobrir seu segredo. Começamos a namorar. Claro, eu gostava da Vanessa, ela era muito interessante. Mas eu me sentia estranho quando ela me levava para passear em seu carro legal ou me dava presentes caros. Um dia, meus colegas nos viram juntos e rumores se espalharam pela escola. Eles zombaram de mim e disseram que eu estava pagando uma garota para fingir que eu estava namorando, porque uma menina tão bonita assim jamais teria prestado atenção em alguém como eu. Tentei convencê-los de que eles estavam errados, mas ninguém me ouviu. Um dia, durante o intervalo, a Chelsea de repente veio até mim e disse que acreditava em mim. Ela também disse que eu era legal e digno de namorar qualquer garota. Isso foi estranho. Por que ela estava dizendo todas essas coisas? Afinal, não muito tempo atrás, ela se recusou a ir ao baile comigo. A Chelsea sorriu e disse que não tinha encontrado ninguém melhor e que queria que fôssemos juntos ao baile. Ah, isso foi muito inesperado. Eu sorri e disse que pensaria no assunto. Era ótimo que alguém havia me achado interessante de repente. Alguns dias se passaram. Então, o Martin de repente veio correndo até mim, parecendo aterrorizado. Ele disse que finalmente descobriu por que a Vanessa estava namorando comigo. Ela é simplesmente louca, e eu posso provar isso, disse ele solenemente. Ele disse que estava pesquisando na internet e encontrou um caso semelhante. Em um estado vizinho, uma rica empresária enlouqueceu e começou a namorar um pobre trabalhador. Eles até se casaram, mas então, certo dia, ela acordou de repente e percebeu que o homem ao lado dela era um perdedor. Ela começou a tirar sarro dele e o expulsou de casa. A Vanessa é igualzinha. Quando ela superar quaisquer que sejam seus problemas, a mesma coisa vai acontecer com você, o Martin concluiu. Eu pensei um pouco e, para ser honesto, acreditei no meu amigo. Eu não conseguia pensar em outra explicação. E eu realmente não queria que a Vanessa risse da minha cara e dissesse que ela estava apenas brincando comigo. No nosso próximo encontro, ela estragou tudo completamente. Quase estávamos nos despedindo perto da minha casa. Ela me beijou e de repente disse: "Tim, eu te amo." Essa foi a gota d'água. Percebi que o Martin estava certo. Ela claramente não estava batendo bem da cabeça. Ela estava apenas brincando comigo. Como alguém poderia amar alguém como eu? Foi quando eu decidi terminar com a Vanessa. Só que eu não sabia como fazer isso. Disse a ela diretamente. O que eu sentia era muito assustador. De repente, me lembrei da Chelsea e finalmente pensei em um plano. Comecei a namorar a garota mais feia da escola e me certifiquei de que a Vanessa me visse abraçando a Chelsea e tendo uma boa conversa com ela fora da escola. O belo carro da Vanessa parou perto de mim e eu vi minha namorada. Ela pareceu surpresa e me perguntou o que tudo aquilo significava. Tive que acabar com tudo ali mesmo. Eu criei coragem e disse que estávamos terminando e eu escolhi ficar com outra garota. A Vanessa nem disse nada. Ela só me olhou com tristeza, entrou no carro e foi embora. Eu não a vi desde então. A Vanessa desapareceu da minha vida. Depois de um tempo, descobri que ela havia recebido uma oferta de emprego incrível e se mudado para a Europa. Por um lado, eu me senti um pouco triste, mas por outro, eu sabia que não tínhamos sido feitos um para o outro. Além disso, nunca descobri o que realmente havia feito a Vanessa namorar comigo. Quase 6 meses se passaram desde então. Eu estava me preparando para ir ao baile com a Chelsea. Nenhum dos meus colegas ficou surpreso por irmos juntos. Nós combinávamos. Porém, quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu percebia que não tinha nenhum interesse nela. Não tínhamos nada em comum e eu só fiquei com a Chelsea para não ficar sozinho. Devo admitir que passei a pensar na Vanessa com cada vez mais frequência e me perguntei se eu havia feito a coisa certa. Um dia, acidentalmente, vi uma entrevista com a Vanessa na internet. Ela não havia mudado em nada e continuava linda.
Ela estava falando sobre seu novo emprego, e então, de repente, eles perguntaram sobre seus relacionamentos anteriores. Minha ex-namorada fez uma breve pausa e disse com tristeza que era muito apaixonada por um cara legal, mas ele não retribuiu os sentimentos dela e eles tiveram que terminar. De repente percebi que ela estava falando sobre mim. Foi então que me dei conta. A Vanessa não era louca. Ela simplesmente me amava de verdade. Não havia nenhum segredo. Ela foi real comigo desde o começo. Naquele momento me senti mais triste do que nunca. Eu perdi minha chance. Que tolo e inseguro eu fui por cometer um erro desses. Afinal, só agora percebi que eu sou verdadeiramente apaixonado pela Vanessa. O que você acha? Talvez não seja tarde demais e eu ainda tenha uma chance de reconquistá-la? Escreva nos comentários o que você faria no meu lugar.